Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E deu ruim na parte de regulamentação das criptomoedas que estava para sair e foi adiado. Mas a grande questão é o seguinte, será que isso é negativo ou só mais um instrumento e uma ferramenta para que as instituições, as grandes instituições, acumulem Bitcoin e criptos ainda baratas, antes que elas explodam? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a Clarity Act, que é a lei sobre a regulamentação dos ativos digitais que estava para sair agora, mas ela foi adiada com grande repúdio de um dos grandes CEOs aí do mercado de cripto, o CEO da Coinbase. Então eu quero mostrar do porquê essa lei foi adiada, mas não acabou tudo para criptomoedas, e eles fizeram isso num momento muito interessante de mercado, quando o Bitcoin volta a subir. E até o final desse vídeo eu quero falar também sobre esse contexto do mercado. Já deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo. A Clarity Act, que é o projeto de lei sobre a estrutura de mercado de criptomoedas, ela foi atrasada por conta dos grandes bancos. Então já podemos ver aqui, ó, que o projeto de lei ele vai ser postergado. Isso acontece porque os bancos tradicionais, basicamente, não estão querendo concorrência. Inclusive, um dos grandes nomes aí do mercado de criptomoedas, o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, ele fez uma análise da proposta de lei e depois ele já fez um tweet falando que a Coinbase não pode apoiar esse projeto de lei. Isso na forma do projeto de lei atual, porque ele vai ser adiado. Então, se nós puxarmos do porquê a Coinbase foi contra esse projeto, após analisar o texto preliminar do projeto de lei bancário do Senado nas últimas 48 horas, a Coinbase infelizmente não pode apoiá-lo em sua forma atual. O executivo da Coinbase observou que o projeto de lei representa uma proibição de fato de ações tokenizadas, que vai ser um grande mercado, porque hoje o mercado de ações funciona somente em dias úteis e ele funciona só em horários específicos. Nós estamos vendo um movimento em algumas redes, né, tanto na rede Ethereum quanto na rede Solana, de ações tokenizadas, então dá para comprar dentro de blockchain 24 horas por 7, ações, por exemplo, da Tesla, do Google, da Meta, e aos poucos estamos tendo um aumento nesse portfólio. Com esse projeto de lei na forma que ele está hoje, isso seria proibido. Seguimos aqui, ó, proíbe também finanças descentralizadas, o DeFi, né? Para quem faz piscina de liquidez, tem rendimento em DeFi, seria proibido. Reduz a privacidade financeira e acabaria com a recompensa em stablecoins, que seria um grande problema aí para o mercado de criptos, né? Porque muitas pessoas travam suas stablecoins, têm um rendimento nisso e os bancos, né, não querem essa concorrência. Por que será, né? Porque são coisas que têm menos custos, menos burocracia, e milhões de dólares estariam saindo dos bancos, né, da parte burocrática, com custos maiores e rentabilidades menores, para o mercado de criptomoedas e stablecoin. Então, obviamente, por isso que o CEO ele foi contra. Essa lei favorece, do jeito que está, muito mais os bancos do que o mercado de criptomoedas. E o CEO da Coinbase até complementou aqui, ó: agradecemos todo o trabalho árduo dos membros do Senado para chegar em um resultado bipartidário, mas esta versão seria materialmente pior do que o status atual do mercado de criptomoedas. Então, eles iriam piorar a situação do mercado de cripto. Então preferimos não ter projeto de lei a ter um projeto ruim. Esperamos que possamos chegar a uma versão melhor. Ou seja, eles vão ter que voltar a fazer negociações, votações para mudar a estrutura do projeto e aí sim, quem sabe, andar mais com esse projeto de lei. Mas o grande problema aqui estão sendo as instituições bancárias, que estão preocupadas aí com a saída de capital de dentro dos bancos para o mercado de criptos depois da regulamentação. Isso é só mais um sinal de que o mercado de cripto está indo no caminho certo, enquanto os bancos ainda estão atrasados e no passado. O que seria favorável é que traria o livre mercado. Então os bancos teriam que melhorar seus sistemas, enquanto o mercado de cripto já está com um sistema avançado, se eles não querem perder os clientes. Mas enquanto o projeto não for aprovado, isso não vai acontecer. Então, pegando aqui os principais tópicos, né, dessa proibição: ações tokenizadas seriam praticamente proibidas, esse tipo de ação que já existe hoje no mercado de cripto. Então, se eu quiser comprar Tesla, ao invés de abrir conta em uma corretora, mandar dinheiro em dólar, converter isso, eu posso comprar Tesla X aqui, ó, que é uma ação tokenizada da Tesla, que vai ter a mesma oscilação, só que tudo isso dentro da blockchain. E hoje nós já temos uma série de ações, ó. Tem a Tesla, tem ações da Google, a Alphabet Classic, que é a Google On, tem outras da Google, que é a Google X, tem a Circle, né, que é a empresa que emite a USDC, também tem as ações tokenizadas dela dentro da blockchain, tem da Nvidia, tem da Nasdaq, ó, QQQX, você se expõe ao índice da Nasdaq através do mercado de criptomoedas, só que ainda são projetos muito pequenos, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a colocação deles em valor de mercado, eles ainda não possuem valor de mercado tão grande assim. A Tesla seria a maior dentre essas ações tokenizadas, com aproximadamente 72 milhões de dólares já travados dentro dessa ação tokenizada. O segundo tópico é o DeFi. Então, as finanças descentralizadas seriam tratadas como bancos, ou seja, tirando todo o interesse que as pessoas possuem hoje sobre DeFi, que é justamente sobre privacidade, menos burocracia, menos taxas, menos pessoas dentro dos processos, né, para deixar mais caro, mais lento, com dificuldade maior para fazer uma operação. Então, esse é o interesse do DeFi hoje. Se essa lei fosse aprovada da forma como ela está, seria um problema para DeFi, porque
Porque essa lei de clareza exigiria primeiro o KYC e o AML, que seriam formas de identificar o usuário dentro da plataforma, não existiria mais DeFi anônimo. Isso também tornaria obrigatória a identificação do usuário e o monitoramento das transações dentro das redes do DeFi, o que basicamente acaba com o propósito das finanças descentralizadas. Elas voltariam a ser finanças centralizadas, né? Então, mais um tópico que vemos que a Clarity Act ela foi redigida em favor dos bancos e não em favor do mercado de cripto, porque basicamente os bancos não querem perder o seu monopólio e não querem concorrência. O terceiro tópico seria o pagamento em stablecoins, que eles querem proibir, porque basicamente, né, os bancos captam muito dinheiro com renda fixa, programas de rendimento em dólar equivalente a uma poupança. No mercado de cripto você consegue fazer a mesma coisa com o dólar também e ter um rendimento maior, porque tem menos burocracia e também você não paga tantos impostos assim. E na forma que essa lei veio ao mercado, seria praticamente proibido ter rendimento em stablecoin. Temos até o print aqui do diretor financeiro do JP Morgan chamando esses pagamentos, né, dos rendimentos de stablecoin de obviamente perigoso e indesejável, porque é basicamente uma concorrência clara para os bancos. E esse rendimento é mais uma forma de fuga de capital de dentro dos bancos. Aí qual é a desculpa deles? Eles falam que isso é perigoso para o usuário. A criação de sistema bancário paralelo que de certa forma possui todas as características do sistema bancário, incluindo algo que se assemelha muito a depósitos, pagamento de juros, só que o problema é que não tem salvaguardas prudenciais associadas, ou seja, não tem regulação, não tem lei, não tem um sistema bancário por trás, então ele falou que esse é um problema, mas é justamente isso que atrai as pessoas para o DeFi. Então, da forma que a lei veio nesse momento, o DeFi ele seria controlado, as stablecoins perderiam rendimento, a tokenização de ativos seria bloqueada, a narrativa de real world assets, né, não existiria mais, e 4, os bancos não teriam concorrência, porque deixando da forma que está, o mercado de cripto e DeFi não seria tão interessante assim. Por isso eles tiveram que adiar essa lei, mas provavelmente ela ainda deve sair em breve esse ano e vai facilitar e muito a entrada de capital dentro do mercado cripto. Mas olha só, tudo isso acontece num momento muito interessante. A JP Morgan, que estava criticando ali o mercado de stablecoins de rendimento, ao mesmo tempo ela está se preparando para dar entrada na corrida dos ETFs de Bitcoin, porque ela viu que foi um dos produtos mais lucrativos para as principais empresas. A BlackRock mostrou que o seu ETF de Bitcoin foi extremamente lucrativo. E assim, de forma atrasada, a Morgan Stanley entrou na corrida dos ETFs. Lembra do índice do MSCI que eu falei no vídeo anterior, que é um índice da Morgan Stanley e eles estão entrando no mercado de cripto e para lançar os ETFs precisa comprar Bitcoin e criptomoedas também, porque eles querem lançar outros ETFs além do ETF de Bitcoin. Então, mais uma vez, essa parte da lei de adiar ela e ser algo negativo, porque se a gente puxar aqui até as ações da Coinbase e ações da Robinhood caíram bastante depois que esse projeto foi adiado. Como podemos ver aqui, ó, as ações caíram 7,8% e 6,5% depois que o Congresso postergou a votação desse projeto de lei envolvendo o mercado de cripto e ativos digitais. Mas e o Bitcoin? Bom, o Bitcoin ele já estava subindo, já está em uma tendência de alta. Inclusive ele estava subindo, chegou ali nos 97.700. Logo depois disso ele enfrenta um recuo até o principal suporte, que é a região dos 95 mil dólares, né? Se o Bitcoin se segurar aqui, é continuação de alta que eu acho que vai acontecer. Ele vai continuar subindo nesse início de 2026. E não é à toa que os institucionais estão usando de narrativas para comprar mais Bitcoin e acumular mais barato antes que tudo suba. Pelo menos é isso que eu acredito que aconteça. Nesse mesmo contexto, tem um lado do mercado que acredita que estamos em bear market, né? Porque não superamos ainda a média de 50 períodos, que seria essa linha azul que o Bitcoin tocou e ele recuou nesse mesmo período. E outro lado, né, que está acreditando em continuação de alta. E eu estou nesse outro time. Inclusive, nos últimos dias aí, ó, 14 e 13 de janeiro, podemos ver que os ETFs voltaram a comprar ETFs de Bitcoin e acordaram também, ó. Já teve uma entrada de mais de $1 bilhão novamente. E fazia bastante tempo que eles não faziam compras tão relevantes assim, ó. Estávamos tendo poucas compras de Bitcoin via ETFs e agora eles voltaram à ativa. Nos últimos dias também vimos que o mercado de cripto ele está tendo um fluxo positivo de capital, enquanto o mercado de ações ele descorrelacionou. Então antes o mercado de cripto estava caindo, o mercado de ações sempre batendo novo topo histórico. Agora Bitcoin está subindo, só que Nasdaq começou a corrigir, Dow Jones corrigiu, S&P 500 também, e ficou um pouco mais lateral. Então isso mostra que o dinheiro está rotacionando mais uma vez. Uma parte das empresas está tendo saída de capital, isso está entrando dentro do Bitcoin e mercado de cripto, que é uma estrutura bem interessante porque invalidaria a teoria de que o ciclo está se repetindo, né? Porque esse daqui é o ciclo de 2021, onde o Bitcoin ele fez um topo duplo, ele fez esse fundo, ele fez essa segunda pernada aqui, foi uma última alta antes dele cair ainda mais dentro do seu bear market. Na teoria de que o ciclo está se repetindo, as pessoas falam que este é o primeiro topo, já fizemos o segundo topo, a correção do mês de novembro, que foi essa daqui, já seria equivalente a essa correção, agora o Bitcoin estaria naquela fase em que ele faz uma leve alta para depois cair e despencar ainda mais. Com tudo que está acontecendo, tudo indica que esse ciclo está sendo quebrado. Mas uma coisa
coisa que é importante avaliar nesse contexto é o preço do Bitcoin com relação ao ouro, né? Porque os metais preciosos subiram bastante nos últimos 13 meses. O ouro subiu mais de 70%, a prata mais de 200%. E se nós comparamos o preço do ouro contra o Bitcoin, podemos ver que o Bitcoin já está bem subvalorizado, né? Ele estaria nesta região aqui, ó. Inclusive abaixo de outra região que ele chegou contra o ouro, que foi aqui antes de um rally de alta extremamente forte, onde o Bitcoin se valorizou contra o ouro. Agora o Bitcoin já está extremamente subvalorizado contra o ouro e isso é um bom sinal, tá? É um sinal que estamos numa região interessante de compra de Bitcoin. Outra coisa que favorece essa tese de que o ciclo está sendo quebrado são as carteiras de baleias voltando a acumular Bitcoin. Porque se estivéssemos em um ciclo de baixa em um bear market, não teríamos um grande volume de acumulação das baleias nos últimos dias, aí nas últimas semanas. Então, aqui podemos ver que até dezembro tivemos bastante saída e muitas vendas. Uma venda pesada de investidores de longo prazo, baleias, estavam realizando muito lucro em Bitcoin. Viramos o ano e tivemos uma inversão nesse gráfico, onde as baleias voltaram a comprar Bitcoin e voltaram comprando bastante, tá? Inclusive batendo um recorde de acumulação mais alto do que a acumulação que aconteceu naquela correção do início do ano passado, onde o Bitcoin saiu dos 109 mil dólares para 74 mil dólares e vimos muitas compras de baleias, né? A gente tá vendo mais compras nesse momento do que naquela fase que foi fundo do mercado no ano passado. Com tudo isso, olhando para o sentimento do mercado, a fase do ciclo, nós podemos estar entrando numa fase de esperança. Então, se nós pilotarmos aqui os ciclos de mercado, ó, podemos ver que até dezembro estávamos no disbelief, né, na descrença, porque foi depois de uma grande correção, o pessoal já não estava mais acreditando no mercado cripto, o interesse caiu bastante, o interesse do varejo, né, das pessoas comuns, caiu drasticamente, mas agora que estamos voltando a subir, já temos uma fase de esperança, as pessoas já estão falando, realmente dá, pode ser que realmente suba, né, agora, pode ser que volte a subir. Uma continuação de alta, né, de janeiro para fevereiro, podemos entrar na fase de crença, né, as pessoas falam, não, realmente esse é um rally real e nós vamos subir. Março, podemos entrar na fase de euforia, onde o Bitcoin pode atingir seu topo do ano já, entre março e abril, tá, seria o topo do ano, complacência, tá, e depois de abril, maio, junho, julho, agosto, já seria uma correção maior, mais uma vez entrando na mesma fase que tivemos ali entre outubro, novembro e dezembro, né? Novembro foi o mês de queda máxima, que seria o equivalente aos meses de maio, junho, né? O pessoal fica em pânico, começa a ficar ansioso, delírio, pânico. Depois entramos na fase de raiva, o pessoal fala, esse mercado é um lixo, não dá para ganhar dinheiro, os youtubers não sabem de nada. Quem lembra aí dessas frases que apareceu bastante no mês de novembro e dezembro? É a fase de raiva, o pessoal tá bravo com o mercado continua caindo, não se recupera, aí o pessoal entra na fase de depressão, já nem expressa raiva, já não tá nem aí pro mercado, já fala, eu perdi o dinheiro mesmo e é isso. Alguns também vendem aqui, né, nessas fases de baixa, porque falam, se eu não vender, eu vou perder tudo que eu tenho. Só que este é o momento de comprar. Na minha opinião, passamos por isso nos meses de outubro, foi complacência, aí novembro foi essa pernada aqui, ó, de ansiedade, delírio e pânico, depois raiva entre novembro e dezembro. Dezembro foi a depressão, janeiro entramos no disbelief, né, descrença, o pessoal fala, esse rally é só mais uma alta para continuar caindo, porque é bear market. Agora na metade de janeiro entramos no hope, então aqui foi início de janeiro, aqui já é metade de janeiro, hope, esperança. Provavelmente em fevereiro já vamos ter uma alta mais forte do mercado e o pessoal já começa a ficar animado de novo, tá? Tem que tomar cuidado ali nos meses de março e abril, porque o ciclo está durando mais ou menos este período. E aqui nós temos 215 mil dólares para Bitcoin, acho ainda difícil. Eu ficaria com um patamar mais conservador, pelo menos 150 mil dólares aí para a BTC. Só o tempo dirá quem está certo ou não, mas eu venho aproveitando para comprar Bitcoin nesses últimos períodos de correção e queda, tá? Nesse curto prazo, o Bitcoin está em um suporte. Então, se nós traçarmos uma linha paralela aqui, ó, ele está num suporte extremamente importante, tá? A região dos 95 mil dólares, segurando aqui, é continuação de alta. Inclusive, eu vou até fazer mais uma compra aqui junto com vocês de BTC, ó. Vamos colocar aqui, ó, mais uma compra enviada e beleza. Quem quiser fazer compras usando uma corretora que não cobra taxa nenhuma, vocês podem utilizar o link da descrição para usar a corretora que eu uso, que é a Quantifury. Com essa corretora, a nossa comunidade já economizou mais de 350 mil reais em taxas. Taxas que você estaria pagando em outras plataformas. Aqui, além de comprar Bitcoin, eu posso comprar outros mercados. Então, por exemplo, eu posso comprar ações da MicroStrategy, que é a principal empresa que opera Bitcoin. Inclusive, eu estou montando posições aqui dentro da Strategy e estou comprando ela porque ela está extremamente subvalorizada. E quando o Bitcoin faz uma recuperação, a Strategy também tende a fazer uma recuperação. Primeiro alvo já seria ali 70% de recuperação, segundo alvo 118%, terceiro alvo já seria algo em torno de
170% de recuperação do preço da Strategy. Então, se você quiser montar posições dentro de outras empresas, dá para fazer isso através da Quantifury. O link estará aqui na descrição. Agora me fala aí nos comentários sua opinião. Você acredita que o Bitcoin volta a cair, é bear market, ou realmente nosso plano está certo e nós acertamos o fundo do mercado? Comenta aí que eu quero saber. No mais é isso. Se você quiser receber análises gratuitas, você pode entrar dentro do meu grupo do WhatsApp, que nós mandamos análises diárias lá dentro do mercado financeiro de Bitcoin. Você pode clicar no link da descrição. No mais é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.